O erro mais caro que a classe média comete não custa dinheiro, custa tempo. E o tempo, ao contrário do dinheiro, não se recupera com horas extras, com um segundo emprego, nem com um curso de fim de semana que promete triplicar rendas em 90 dias. Em 1929, quando o mercado colapsou e arrastou consigo a poupança de 3 gerações, os homens que sobreviveram financeiramente não eram os que trabalhavam mais horas. Eram os que tinham entendido algo que a escola nunca ensina e que o sistema econômico tem todos os incentivos para que você nunca aprenda. Deixe-me mostrar o número que destrói tudo. Um homem que em 1970 investe $100 mensais no índice S&P 500, ou o equivalente em ativos de valor no Brasil, sem tocar em nada, sem vender em pânico, sem buscar o momento perfeito, termina com $450 mil no ano 2010. 40 anos, $100 mensais. $450 mil. Agora compare isso com o homem que nesses mesmos 40 anos trabalhou 50 horas semanais, recebeu 3 promoções, comprou 2 casas, financiou 4 automóveis e chegou aos 65 anos com um patrimônio líquido de $98 mil. Ambos dedicaram décadas de suas vidas. Apenas um entendeu em que direção o dinheiro deveria se mover. Warren me perguntou uma vez por que a maioria das pessoas inteligentes toma decisões financeiras estúpidas. Não me refiro a pessoas ignorantes. Refiro-me a advogados, médicos, engenheiros, pessoas com diplomas universitários que sabem calcular uma hipoteca, mas não sabem calcular o custo de oportunidade da mesma. Minha resposta foi simples, porque o cérebro humano foi projetado para resolver problemas imediatos, não para visualizar consequências que levam 30 anos para se materializar. Um tigre que te persegue hoje é real. $450 mil em 2010 não existem ainda em 1970. O cérebro escolhe o tigre, sempre. Mas há algo mais estrutural por trás deste erro. Em 1973, quando o petróleo subiu 400% em 18 meses e a inflação brasileira começou sua escalada histórica, o salário médio da classe média perdeu 65% do seu poder de compra real antes de 1982. 65%. Isso significa que um trabalhador que ganhava um valor X em 1970 comprava, 12 anos depois, o equivalente a apenas 1/3 daquilo. No entanto, durante esse mesmo período, quem investiu esse salário em empresas sólidas, não em especulações, em negócios reais com fluxo de caixa real, viu seu capital crescer em termos reais. O mesmo período, a mesma economia. Resultados completamente distintos. A diferença não estava no salário, estava no destino do salário. A ilusão que persegue a classe média desde 1945 tem um nome preciso: confundir renda linear com riqueza exponencial. São 2 jogos distintos que usam as mesmas fichas, mas seguem regras incompatíveis. A renda linear funciona assim: você trabalha 1 hora, recebe um pagamento por essa hora. Para de trabalhar, para de receber. É perfeitamente previsível e perfeitamente insuficiente para construir riqueza real. A riqueza exponencial funciona de outra maneira. Você investe hoje, o dinheiro trabalha enquanto você dorme, enquanto adoece, enquanto envelhece, enquanto morre. E faz isso a uma velocidade que nenhum salário pode igualar passados os primeiros 20 anos. Aqui está o cálculo que ninguém faz porque o resultado é muito incômodo. R$5 mil investidos aos 25 anos a uma taxa de 8% ao ano se convertem em R$250 mil aos 65. 40 anos de silêncio produtivo. Mas se você esperar até os 35 para investir esses mesmos R$5 mil à mesma taxa, termina com R$100 mil.
não com 250 mil, com 100 mil. A diferença são 150 mil reais que evaporaram porque você decidiu esperar uma década. Essa década tem um custo matemático de 150 mil reais. Equivale, em termos de esforço, a 20 anos de trabalho completo, 20 anos de salário eliminados por 10 anos de espera. Por que a classe média abraça essa ilusão do esforço infinito? Porque tem evidência anedótica que a sustenta. O vizinho que trabalhou 70 horas semanais e comprou uma casa maior. O primo que fez horas extras e comprou o carro novo. A evidência é real, mas está medindo a variável errada. A pergunta não é se trabalhar, mas produz mais renda no curto prazo. Claro que sim. A pergunta é se essa renda adicional está sendo direcionada para o sistema correto ou para o sistema incorreto. E aqui é onde o espelho se torna brutal. Em 2008, o mercado caiu 54% desde o seu máximo, 54%. A classe média vendeu. Vendeu com perdas reais porque a dor do momento presente era insuportável. 15 anos depois, em 2023, o mesmo índice havia recuperado 400% desde aquela mínima de 2009. 400%. Quem vendeu em pânico em 2008 recuperou suas perdas eventualmente, levou 6 anos para voltar ao ponto de partida e depois observou o mercado quadruplicar sem ele estar dentro. Quem não vendeu, duplicou, triplicou, quadruplicou. Mesma economia, mesmo período. Resultados incomparáveis. A diferença foi uma única decisão tomada no pior momento emocional possível. Na Berkshire Hathaway, Warren e eu acumulamos caixa durante 2006 e 2007, quando todo mundo comprava. Chamaram-nos de antiquados. Chamaram-nos de medrosos. Um analista escreveu que tínhamos perdido a capacidade de entender os mercados modernos. Em 2008, tínhamos dezenas de bilhões em caixa quando o sistema financeiro colapsava. Compramos. Não porque fôssemos corajosos, mas porque tínhamos feito o trabalho intelectual anos antes, quando não havia pressão emocional, quando ninguém nos olhava, quando a decisão correta ainda parecia óbvia. A coragem de 2008 foi a preparação de 2006. Sempre é assim. O retrato do homem típico de classe média, em 1987, me é perfeitamente familiar, porque o vi se repetir em 2001, em 2008, e o vejo se repetir hoje com nomes diferentes e plataformas diferentes, mas com matemática idêntica. Em outubro de 1987, especificamente na segunda-feira, dia 19, o mercado caiu 22% em um único dia. O maior colapso percentual em um dia na história até aquele momento. O homem típico de classe média tinha, naquele momento, uma carteira de investimentos pequena, produto de anos de poupança disciplinada, e a vendeu completa naquele dia ou nos dias seguintes. Recuperou o dinheiro, sentiu-se aliviado, e observou o mercado triplicar nos 13 anos seguintes, enquanto seu dinheiro era corroído pela inflação. Mas há um detalhe que a maioria não calcula ao analisar esse comportamento. Não é apenas que ele perdeu o ganho futuro, é que o ato de vender em pânico confirmou para ele uma narrativa falsa. A de que ele tinha sido inteligente ao sair a tempo, que tinha salvo seu capital. Essa narrativa falsa o programou para repetir o mesmo erro em 2001 e em 2008. O dano mais profundo do pânico financeiro não é matemático, é psicológico. Recompensa o comportamento incorreto com a sensação de alívio imediato, criando um padrão que se reforça cada vez que se repete. Gastou 30% da sua renda em um carro novo financiado. Em 1970, uma taxa de juros de 12% sobre um empréstimo automotivo de 5 anos significava que o custo real do carro era o dobro do preço da etiqueta. Um carro de 4 mil custava 8 mil reais,
quando se somavam os juros. Mas o homem de classe média não calculava isso. Calculava a prestação mensal. 120 por mês parecia aceitável. O que ele não calculava era que esses 120 mensais, investidos em vez de gastos durante esses 5 anos, a uma taxa de 8% ao ano, e mantidos por 30 anos adicionais, se converteriam em 83 mil. O carro que ele achava que custava 4 mil, custou-lhe 83 mil em riqueza futura. Ninguém na concessionária explicou essa parte do preço. Os estudos Dalbar, que há décadas medem o comportamento real dos investidores individuais contra o rendimento do mercado, revelam uma lacuna que deveria envergonhar qualquer pessoa racional. O índice S&P 500 produz historicamente cerca de 10% ao ano durante longos períodos. O investidor médio, segundo o Dalbar, captura apenas 5,5% desse rendimento. A diferença, 4,5 pontos percentuais, não desaparece no ar. Ela é transferida dos impacientes para os pacientes, dos emocionais para os racionais, dos que seguem notícias para os que seguem a matemática. Em 30 anos, essa diferença de 4,5 pontos percentuais sobre um investimento inicial de 10 mil é a diferença entre 76 mil e 292 mil. A lacuna não é pequena. É o preço total de 4 casas médias em 1970. Meu pai me disse em 1930, quando eu tinha 6 anos, e os bancos quebravam em cadeia por todo o país, algo que não entendi completamente até décadas depois. Ele me disse: não gaste o que você não tem. Não porque o gasto seja moralmente incorreto, mas porque o dinheiro que você não tem, mas gasta de qualquer forma, tem um custo composto que dura décadas. Naquele momento, pensei que ele falava de frugalidade. Agora entendo que falava de matemática. Uma dívida de 10 mil reais em um cartão de crédito a 20% ao ano, se você pagar apenas o mínimo, torna-se uma armadilha que pode durar 30 anos e custar 50 mil em juros acumulados. Mas esses mesmos 10 mil, investidos a 8% durante 30 anos, convertem-se em R$ 100.626 reais. A diferença entre ter essa dívida e não tê-la é, em termos de riqueza final, de R$ 150 mil. 120 mil reais, que separam duas pessoas com rendas idênticas, comportamentos quase idênticos e um único hábito diferente. Isso me leva ao erro matemático que enreda gerações inteiras e que é tão simples que chega a ser embaraçoso explicar e, ao mesmo tempo, tão invisível que 90% das pessoas com educação universitária o cometem sem perceber. A classe média poupa, quando poupa, cerca de 5% de seus rendimentos. 5%. Os estudos sobre comportamento financeiro na América Latina e no Brasil são consistentes nesse número. O problema é que 5% não dá para nada que valha a pena em termos de construção de riqueza real. Para triplicar o patrimônio em 30 anos a uma taxa de 7% real, é preciso poupar e investir 15% da renda de maneira consistente, não 5%. 15. A diferença entre 5% e 15% sobre uma renda de 40 mil por ano é de 4 mil reais por ano. 4 mil reais, que a maioria gasta em coisas que não lembra ter comprado 12 meses depois. Quando a bolha tecnológica estourou no ano 2000, o índice Nasdaq caiu 78% desde o seu máximo. 78%? Um investidor que tinha 100 mil em janeiro de 2000 terminou com 22 mil em outubro de 2002. 78 mil evaporados. 92% dos operadores ativos que participaram dessa bolha perderam dinheiro nos 2 anos seguintes ao colapso, segundo os registros da época. Mas há um número que quase ninguém menciona quando fala do crash tecnológico.
Quem investiu R$ 100 mensais de maneira sistemática durante toda essa queda, comprando quando o mercado baixava, sem tentar adivinhar o fundo, chegou a 2023 com 500% de ganho acumulado sobre seu investimento total. Não porque fosse genial, mas porque foi consistente, quando ser consistente era psicologicamente quase impossível. Warren e eu construímos a Berkshire Hathaway sobre um princípio que parece óbvio quando o enuncio, mas que quase ninguém aplica. Tratar a poupança como o primeiro gasto do mês, não como um resíduo do que sobra depois de gastar. A diferença não é semântica, é matemática e psicológica simultaneamente. Quando a poupança é um resíduo, ela compete contra todos os desejos imediatos e quase sempre perde. Quando a poupança é o primeiro destino da renda, os desejos imediatos se adaptam ao resto. O resultado em 30 anos é completamente diferente. A classe média investe ao contrário. Gasta primeiro, poupa o que sobra. Pergunta-se ao final do mês por que não sobrou nada. O resultado dessa inversão da ordem é que o 1% real, após impostos e inflação, que captura essa poupança residual, está a anos-luz dos 7% necessários para construir algo real. Por que o cérebro humano prefere essa ordem incorreta? Aqui é onde Daniel Kahneman e Amos Tversky documentaram algo em 1979 que mudou para sempre a compreensão do comportamento econômico humano: a aversão à perda. A dor de perder R$ 100 é psicologicamente o dobro de intensa do que o prazer de ganhar R$ 100. Isso significa que, quando o mercado cai e o investidor vê sua carteira reduzida em 20%, o impulso de vender é 2 vezes mais forte que o impulso racional de manter. O cérebro não está calculando rendimentos futuros, está fugindo da dor presente. E esse mecanismo de sobrevivência, que foi perfeitamente útil na savana africana há 100 mil anos, é devastador em um mercado financeiro onde a paciência produz riqueza e o pânico produz pobreza. Em 1973 e 1974, o mercado caiu 48%. 48% em 2 anos. O petróleo tinha subido 400%, a inflação estava em 2 dígitos e o ambiente geral era de colapso sistêmico iminente. A classe média vendeu em massa, com o consenso de praticamente todos os analistas da época, que diziam que o sistema não se recuperaria em décadas. Quem comprou naquela mínima de 1974 e manteve durante 26 anos, viu 1.400% de ganho até o ano 2000. 1.400%. O dinheiro foi transferido de quem vendeu para quem comprou. Sempre funciona assim, sem exceção. O hábito que a classe média ignora primeiro, o mais fundamental de todos, é tão contraintuitivo que, quando o explico, a primeira reação é sempre a mesma. Isso não pode ser suficiente. O hábito é este: investir unicamente no que se compreende completamente, não no que o cunhado recomenda, não no que sobe nas notícias, não no que todos estão comprando porque parece que sobe sempre. Apenas no que você pode descrever em 2 frases, explicar o mecanismo de geração de valor e prever razoavelmente como estará em 10 anos. 95% dos investidores de classe média viola esse princípio de maneira sistemática. Compra ações de empresas cujos negócios não entende. Compra criptomoedas cujo mecanismo de valor não pode explicar. Compra fundos que não sabe o que contém. E depois se pergunta por que perde. Nós não compramos tecnologia durante os anos 90. Todo mundo nos perguntava por quê. O Nasdaq subia 30%, 40%, 50% ao ano. Parecíamos dinossauros. A resposta era simples. Eu não conseguia sentar com um modelo de negócio tecnológico daquela época e prever com confiança razoável o que aquela empresa estaria fazendo em 10 anos. Não porque a tecnologia fosse ruim, mas porque meu quadro de compreensão
não alcançava esse tipo de negócio com essa velocidade de mudança. Enquanto o Nasdaq subia, mantivemos o que entendíamos. Quando o Nasdaq caiu 78%, nosso portfólio caiu muito menos. Não por genialidade, por disciplina de permanecer dentro do círculo de competência. O segundo hábito que a classe média ignora sistematicamente tem um custo que se pode calcular com precisão matemática: o aprendizado contínuo. Não o aprendizado recreativo de ver vídeos em redes sociais sobre finanças. O aprendizado profundo, estruturado, dos princípios que governam a alocação de capital. Warren lê entre 500 e 600 páginas diárias. Eu li provavelmente 20.000 livros na minha vida, não porque tenhamos tempo ilimitado, mas porque entendemos que cada hora de leitura inteligente sobre negócios e investimentos produz um retorno composto na qualidade das decisões que tomamos durante décadas. O homem que dedica 10 horas semanais a estudar os princípios de investimento de Benjamin Graham, de Philip Fisher, dos relatórios anais da Berkshire, toma decisões qualitativamente distintas em 5 anos. E essas decisões distintas, compostas durante 30 anos, produzem resultados que são matematicamente incomparáveis com os do homem que dedicou essas mesmas 10 horas a ver notícias financeiras na televisão. A dívida estudantil média é um fardo pesado hoje. Esse número parece administrável quando o diploma universitário promete rendas superiores. Mas o cálculo que ninguém faz é este: R$ 40.000 investidos aos 22 anos a 8% ao ano convertem-se em R$ 879.000 aos 65. Quase R$ 1 milhão. É isso que custa realmente essa dívida estudantil, não em juros pagos, mas em riqueza não acumulada. O diploma pode valer esse custo se produzir rendas suficientemente superiores para compensar. Mas a maioria dos graduados não faz esse cálculo. Aceita a dívida como um fato inevitável, sem medir seu custo de oportunidade real, que em 43 anos de composição é quase R$ 900.000 de patrimônio que nunca existirá. A paciência é o terceiro hábito invisível. Warren disse algo que repeti durante décadas: o mercado é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Não é uma metáfora, é uma descrição matemática precisa do que ocorre em cada ciclo de mercado. Os impacientes compram quando o mercado subiu, porque veem o movimento recente e projetam que continuará. Vendem quando o mercado caiu, porque veem o movimento recente e projetam que continuará. Compram caro, vendem barato. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é transferida diretamente para os que fizeram o oposto. Em 2008, a Berkshire comprou ações do Goldman Sachs com um retorno garantido de 10% mais bônus adicionais. Isso foi possível porque tínhamos caixa quando todos precisavam de caixa. A paciência de acumular caixa durante anos de mercado de alta nos colocou em posição de comprar quando o mercado estava em pânico. Essa paciência, medida em retornos, produziu mais de 15% ao ano nesse investimento específico. Mas volto ao erro psicológico estrutural, porque há uma camada que ainda não mostrei: o ego social. O vizinho que dirige um carro alemão de luxo parece mais rico do que quem dirige um sedã japonês de 10 anos. A aparência de riqueza é instantaneamente visível. A riqueza real é completamente invisível. O homem com o carro alemão pode ter patrimônio líquido zero e R$ 300 na conta bancária no dia 20 de cada mês. O homem com o sedã japonês pode ter R$ 800.000 em fundos de índice e 15 anos de independência financeira acumulados. A sociedade não tem como distingui-los visualmente, e o cérebro, que está programado para se comparar com o ambiente imediato, toma decisões baseadas na aparência visível, não na realidade invisível. Em 1970,
Um carro novo financiado a 12% ao ano durante 5 anos representava em juros acumulados o equivalente a comprar um segundo carro que você nunca receberia. Esse custo invisível do financiamento, multiplicado por 4 ou 5 ciclos de carros durante a vida profissional de um homem de classe média, representa entre 100 e 150 mil reais transferidos aos bancos em juros puros. 120 mil reais que investidos em vez de financiados a 8% durante 30 anos convertem-se em 1.500.000 reais. O carro que parecia acessível porque a prestação mensal era administrável custou 1.500.000 reais em riqueza, que nunca foi construída. Ninguém na concessionária menciona esse número. O sistema não tem incentivos para mencioná-lo. Após a Segunda Guerra Mundial, o crédito ao consumo tornou-se o motor deliberado da economia. Toda a arquitetura do sistema econômico pós-guerra foi projetada não por conspiração, mas por incentivos perfeitamente racionais de cada ator individual, para que a classe média gastasse mais do que produzia e financiasse a diferença com dívida. O resultado quantificável desse projeto é que em 2023, a grande maioria da população vivia de salário em salário, sem reservas para uma emergência após décadas de expansão econômica. O quarto hábito que a classe média ignora tem um nome que Graham formalizou em 1949. Margem de segurança. A ideia é brutalmente simples. Nunca pague por um ativo o que ele vale no melhor cenário possível. Pague o que ele vale em um cenário razoavelmente ruim e você terá lucro em qualquer cenário melhor que esse. A classe média faz exatamente o contrário. Compra nos picos porque os picos são visíveis e geram a sensação de que a alta continuará. Compra quando o otimismo é máximo, que é precisamente quando os preços incorporam o melhor cenário possível e qualquer decepção produz perda. No ano 2000, os modelos de avaliação indicavam que os preços incorporavam cenários de crescimento perpétuo que nenhuma empresa poderia sustentar. Não era previsão, era matemática. Quando o mercado tecnológico colapsou e o Nasdaq perdeu 78% em 2 anos e meio, não foi uma surpresa para quem tinha olhado os números de avaliação. Foi a consequência inevitável de preços que incorporaram fantasias em vez de realidades. A classe média que comprou nos picos de 1999 e 2000 levou 15 anos para recuperar nominalmente o que perdeu. 15 anos. Uma geração de retorno eliminada por ignorar a avaliação no momento da compra. A margem de segurança não é uma técnica sofisticada. É a recusa em pagar por esperança quando a matemática diz que o preço já incorporou demais. A educação formal tem uma responsabilidade direta nesse fracasso coletivo. Ensinam contabilidade, macroeconomia, modelos financeiros. O que não ensinam com a mesma profundidade é como o dinheiro composto se comporta durante 40 anos, qual é o custo real da dívida de consumo ou por que o calendário de quando você começa a investir investir importa mais do que o montante que você investe. Um estudante pode se formar em administração de empresas sem nunca ter calculado que diferença faz começar a investir aos 22 anos versus aos 32. Esse cálculo, que leva 10 minutos com uma calculadora básica, muda decisões de vida. Mas não está no currículo porque não é teoricamente sofisticado. E a academia premia a sofisticação teórica, não a utilidade prática. Meu pai viu em 1930 algo que marcou toda a minha compreensão posterior. Viu homens inteligentes, com diplomas, com posições respeitáveis, perderem absolutamente tudo. Não porque fossem estúpidos, mas porque tinham alavancado seus investimentos com dívida, na suposição de que o mercado de alta dos anos 20 era o novo estado permanente da economia. Quando o mercado caiu 89% entre 1929 e 1900,
1932, os que tinham dívida não podiam esperar. Foram forçados a vender no pior momento. Os que não tinham dívida podiam esperar. E os que tinham caixa podiam comprar. 78 anos depois, em 2008, vi exatamente o mesmo padrão se repetir. Alavancagem excessiva forçando vendas no pior momento. A história não repete suas palavras, mas sua gramática é sempre a mesma. O quinto hábito ignorado conecta-se diretamente com essa lição de 1930. A reputação como ativo, não como vaidade, como ferramenta econômica concreta. Ao longo da minha carreira, observei que os negócios mais lucrativos, as oportunidades que produzem retornos extraordinários, nunca aparecem nos jornais nem nas plataformas de investimento de massa. Aparecem através de redes de confiança construídas durante décadas. Warren não recebeu aquela chamada do Goldman Sachs em 2008 porque era o maior gestor de fundos. Recebeu porque durante 60 anos demonstrou que sua palavra valia mais que qualquer contrato. Essa reputação produziu em uma única transação retornos que dificilmente se obtêm com 20 anos de investimento comum. A classe média não pensa na reputação como um ativo financeiro porque o sistema contábil não tem uma linha para registrá-la. Não aparece no balanço pessoal. Mas quando vejo homens que construíram fortuna real do zero, a reputação sempre aparece como um dos ativos fundamentais que abriu portas que o dinheiro sozinho não pode abrir. O homem que paga suas dívidas quando ninguém o obriga, que entrega mais do que prometido, que diz não quando não pode cumprir, está construindo um ativo que se valoriza durante décadas. Volto agora à matemática silenciosa. Em 1965, uma ação da Berkshire Hathaway custava $19. Em 2023, essa mesma ação valia $544 mil, 28 mil vezes o capital inicial, não por especulação, por comprar negócios bons a preços razoáveis e nunca vendê-los. O homem que comprou por 19 e vendeu em 1985 por 2.000 ganhou 100 vezes seu investimento. Impressionante. Mas o homem que a manteve ganhou 28 mil vezes. A diferença entre vender com um lucro bom e nunca vender é a diferença entre ser rico e ser extraordinariamente rico. R$ 500 mensais investidos desde os 25 anos a 7% real ao ano produzem R$ 1.800.000 aos 65. A classe média investe R$ 100, não 500, e produz 360 mil no mesmo período. A diferença de R$ 400 adicionais, o custo aproximado de um carro financiado, produz a diferença de R$ 1,5 milhão. O carro ou o milhão. Não é força de expressão, é o cálculo exato. O sexto hábito invisível tem a ver com o viés de confirmação. Uma vez que uma pessoa adota uma narrativa sobre o dinheiro, seu cérebro filtra o que a contradiz. O homem que acredita que o mercado sempre se recupera rápido, lembrará apenas disso. O que acredita que é muito arriscado, lembrará apenas dos colapsos. O problema é que o mercado não deve nada à sua narrativa. Em 2008, quem acreditava que imóveis nunca caíam, viu o patrimônio virar pó. As narrativas mais perigosas são as que funcionaram por tempo suficiente para parecerem leis naturais. O sétimo hábito, o contentamento consciente, é a decisão deliberada de não escalar o estilo de vida no ritmo da renda. É o mecanismo que converte renda em riqueza. A classe média, ao receber um aumento de 10%, aumenta os gastos na mesma proporção. Carro melhor, casa maior. O aumento é consumido e o patrimônio não sai do lugar. Os ricos que construíram fortuna do zero investem entre 50% e 80% de cada aumento. Warren vive na mesma casa que comprou em 1958. Não por falta de dinheiro, mas por entender o custo de oportunidade.
Uma casa de luxo comprada em 1980 teria custado dezenas de milhões de dólares hoje se o capital tivesse sido investido. O oitavo e último hábito: rodear-se de pessoas superiores nas áreas que importam, não em status, mas em habilidade. Minha relação com Warren produziu algo que nenhum de nós faria sozinho. A classe média rodeia-se de pessoas com o mesmo nível de compreensão financeira por conforto. Mas a incomodidade de estar com quem sabe mais é o motor do aprendizado acelerado. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Agora conecto tudo. Começar aos 25 versus aos 35 é a diferença entre ter 1.200.000 ou apenas 400.000. 800 mil reais que dependem de uma decisão tomada hoje. O relógio não espera. A dívida de cartão de crédito a juros altos é o inverso disso. Uma transferência massiva de riqueza de você para o banco. Faço-lhe uma pergunta incômoda. Se 80% do resultado financeiro vem de 8 hábitos simples, por que 90% da classe média os ignora? Saber não produz comportamento. O comportamento é produzido pela dor intensa ou por um sistema robusto. A dor intensa chega quando é tarde demais. O sistema robusto, como a automatização da poupança, pode ser construído hoje. Os números ganham sempre. Eles são indiferentes às suas desculpas ou circunstâncias. A matemática não terá compaixão quando você tiver 65 anos. A pergunta que deixo não é se os hábitos funcionam. A história prova que sim. A pergunta é: você, em fevereiro de 2026, o que fará amanhã de diferente? Porque o 90% que apenas concorda com a cabeça será a estatística de amanhã. A questão é se você será parte desse 90% ou do 10% que converte o conhecimento em ação, enquanto ainda há tempo.